Ela é a primeira fisioterapeuta quiropraxista autista do Brasil. Ela é canoense, tem 28 anos e nós vamos conversar hoje sobre quiropraxia, fisioterapia e sobre as suas descobertas, quando ela descobriu que estava dentro do espectro autista, como é que isso aconteceu na sua vida. Tudo isso a gente vai ver agora. Se tu está chegando pela primeira vez aqui no Canoas Podcast, aproveita e já te inscreve no nosso canal. Teremos muitos conteúdos novos, agora está chegando eleições, teremos sabatinas, entrevistas e debates com os candidatos à Prefeitura de Canoas aqui no Canoas Podcast, aqui na OT Play TV, o canal de streaming do Grupo Otimoneiro, sempre com a parceria da Zetec Soluções em TI, FlexCorp, a internet dos gaúchos, e Água Itati, a água mineral da família gaúcha. Eu sou Vanderlei Dutra e recebo hoje a doutora Gabriele Correia Zanus. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, é um prazer. Mais um dos casos felizes que eu conheci pela internet. Conheci pelo Instagram, porque as pessoas nos mandam assim pelo direct. Tu tem que conversar com essa pessoa, olha que interessante, olha que bacana. Recebi o teu perfil, fui lá, olhei os teus vídeos, achei muito legal e daí nasceu esse convite. Eu quero começar pelo teu destaque, tá lá no teu Instagram, inclusive, falando sobre isso, que a gente anunciou aqui na chamada. Como é que é ser a primeira fisioterapeuta especialista em quiropraxia autista do Brasil? Dentro do meio, tu sente diferença entre os pares? Sim, tem bastante diferença. Quando eu recebi o título, né, que a gente fez, eu te expliquei, a gente fez a prova, que acontece a cada 2 anos, essa prova de especialista. Então, quando eu recebi o título esse ano, eu fiquei muito feliz, porque eu fiz a prova meio sem expectativa, assim, mas eu queria muito poder abrir portas para a comunidade autista dentro da profissão. Uhum. Tanto que quando agora está vindo as eleições, teve as nossas eleições do Conselho Regional de Fisioterapia. Uma das propostas que eu fiz para o pessoal era para a gente implementar isso dentro do Conselho, um espaço para a comunidade neurodivergente, a comunidade PCD, das pessoas com deficiência, e abrir essas portas para que mais pessoas, assim como eu, vejam caminho dentro da nossa profissão. Então, hoje eu carrego o título com muita alegria, muita felicidade. É um peso carregar o título de especialista, porque como acontece só a cada 2 anos a prova, é uma prova difícil da gente fazer. Muitas vezes não cai muito as coisas sobre a especialidade, cai coisas no geral, sobre quiro, sobre físio. Então, para mim, está sendo muito grandioso fazer parte da história da fisioterapia e da quiropraxia no Brasil, sendo uma pessoa autista. Legal. Tu já és fisioterapeuta há 7 anos, Isso. Né? Quiropraxista, então, com a especialidade mais recente. E eu vou querer saber um pouco da tua trilha profissional, mas também da tua trilha pessoal, porque eu tenho certeza que muitos pais que têm os seus filhos dentro do espectro autista vão nos assistir. É normal, eu diria até, né, a questão do autismo, ela os tratamentos, o acesso às informações numa rede de saúde, ela é super difícil, e não estamos falando só de dinheiro, mas também de dinheiro, né? Ela já é super difícil, então os pais acabam indo para a internet consumindo muita coisa especializada e criando redes na internet. Então, tenho certeza que os pais vão assistir isso para entender todo o processo. E eu queria começar por aí. Antes da gente entender como é que tu escolheu a fisioterapia e a quiropraxia, entender como é que foi a Gabriele na sua infância, na sua adolescência, até descobrir em que fase da vida tu descobriu, né, tu teve o diagnóstico. Nos conta um pouquinho dessa tua caminhada. Quando criança, década de 90, não tinha muito o que prestar atenção na criança, né? A gente usava muito andador, coisas que a gente não utiliza hoje mais. E eu lembro de características, assim, que ao longo da minha jornada até descobrir, chegar no meu diagnóstico, eu fui lembrando de coisas bem específicas que aconteciam na infância. Por exemplo, o andar na ponta dos pés, eu tinha bastante foto em andador na pontinha dos pés, que é um dos sinais clássicos.
Eu tinha uma estereotipia de mão, que eu ficava fazendo assim o tempo todo. Eu tinha o cabelo muito comprido, a minha mãe botava o meu cabelo na minha mão, que ela achava que eu gostava da seda do cabelo. Então ela costurou nos cobertores seda para eu ficar fazendo isso o tempo todo, mas era uma estereotipia. Eu não consegui mamar no peito também, não peguei o peito, que não é, hoje não tem mais como um sinal clássico, mas era um dos sinais que tinha. Eu enfileirava tudo que eu podia. Eu nunca tive problemas, dificuldades em sala de aula. Então, eu falei cedo, com 5 anos eu já lia, já escrevia, já fazia conta. Eu fui por outro caminho que, até então, na década de 90, ele não era um sinal clássico. Eu sempre tive problemas com amizade, de manter amizades. Então, a gente fala no autismo sobre fazer o masking, que é a gente copiar comportamentos. Então, se a minha colega gostava de rosa, eu gostava de rosa também, para a gente ser amiga e não deixar de ser amiga. Era uma estratégia de socialização que tu encontrava para ter um vínculo ali. Mas eu nunca consegui me manter em grupos de amigas. Eu nunca tinha, essa aqui é minha amiga. Não, eram meus colegas. Mas nunca tive problemas na escola. A faculdade foi um pouco mais complicado. Porque como eu entrei na faculdade, eu fiz 16 anos, eu me formei no colégio, eu já fui para a faculdade com 17. Eu estava trabalhando, entrei para a faculdade, era para mim muito complicado o estar em sala de aula parada, ficar quieta em sala de aula. E eu tinha um espírito muito inquieto, porque quando as disciplinas eram as que eu tinha mais facilidade, eu não ficava quieta em sala de aula, porque eu tinha muita facilidade, eu não conseguia entender, porque os meus colegas não estavam entendendo que 2 mais 2 é 4. Era muito fácil para mim. Então, eu tive alguns problemas de socialização. Na faculdade, eu consegui fortalecer um grupo de amigas. Então, eu tinha 2 amigas que a gente é amiga até hoje na faculdade. Mas, na parte dos estágios que a gente teve que se separar, foi bem complicado. Porque na faculdade, quando a gente fala por crédito, 4 créditos, a gente estuda um turno por semana. No meu último ano de faculdade, no ano inteiro, eu fiz 86 créditos. Porque no início do meu último ano de faculdade, eu decidi fazer um TCC que era um tema muito difícil. E o meu orientador, ele não queria que eu fizesse, porque ele disse que era uma coisa para mestrado, e eu bati o pé que eu queria aquilo, porque na minha cabeça, tranquilo. Eu tive uma paralisia facial por estresse, e enquanto eu estava fazendo os exames da paralisia, ressonância, tomografia e neuro, eu descobri que eu estava grávida, no último ano da faculdade. E daí o que eu pensei? Já escolhi um tema difícil, vamos tocar ficha. Já tive a paralisia mesmo, né? Já tô grávida. Já não tem mais o que fazer, vamos tocar ficha. E eu estudei até o final do ano, manhã, tarde e noite, porque eu não queria me formar sendo estagiária. Eu queria ganhar o meu filho com uma profissão, mesmo que eu não exercesse depois. Acelerou os processos. Acelerei. Um foi acelerando o outro. Foi acelerando. Quando meu filho nasceu, eu recém tinha passado pelos estágios de neuro, e eu vi que o meu filho era diferente das crianças que eu tinha tratado. Então, eu tenho um irmão pequeno, o meu filho tem 6 anos, meu irmão tem 8. Então, eu tinha mais ou menos uma base de criança, uma referência de comportamentos do qual o meu filho não estava tendo. Ele batia a cabecinha no chão, ele não podia com barulho, ele não podia com textura, a gente não conseguia dar banho nele, que ele chorava, ele não comia nada, ele fazia assim com a mãozinha o tempo todo. Até todo mundo falava que é gringuinho, quer dinheiro. E não, era uma característica e para mim, eu enxergava aquilo dentro do espectro autista. Mas tu nunca tinha te enxergado até então? Nunca tinha me enxergado. Quando a gente começou a fazer investigação nele, o primeiro diagnóstico dele que a gente recebeu foi superdotação, porque com 1 ano de idade ele já fazia conta, já lia tudo, mais ou menos que nem eu na minha infância. E quando ele começou a fazer acompanhamento daí, que a gente começou a fazer investigação com psicóloga, com fono, a psicóloga falou assim: mãe, tu precisa estar bem para ele estar também. Preciso que tu vá no psiquiatra pra gente fazer uma avaliação, pra te estar alinhadinha com ele, a gente fazer um acompanhamento. Eu, tranquilo. Cheguei no psiquiatra, fiz as minhas queixas, ele falou assim:
é muito comum o diagnóstico de autismo tardio em mulheres. Daí ele conversou comigo e eu fiquei, como assim eu não me conheço, né? Todo esse tempo. Só que ele me fez várias perguntas assim que me fizeram questionar. Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia de nada, porque tudo que ele me perguntava eu não tinha uma pessoa de referência para eu buscar o que a pessoa gostava para eu responder. Então, eu recebi o meu diagnóstico antes de eu fechar o diagnóstico do meu filho. Então, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu fiquei assim 1 mês em choque, pensando como que eu não me conheço, como que eu não percebi isso, né? Mas às vezes a gente está tão focado em agradar os outros, em fazer o masking o tempo todo, que a gente não consegue perceber, se perceber. Então, o diagnóstico, todo mundo fala, o diagnóstico tardio, ele é libertador, porque eu percebi que as coisas estranhas que eu fazia não eram estranhas, para mim eram normal. Até quando as pessoas recebem o diagnóstico, algumas falam assim, mas ela ficou mais autista depois do diagnóstico. Na realidade, a gente tem a capacidade de poder se libertar e poder fazer tudo o que acha necessário sem se sentir estranho. Porque antes tu tentava o tempo inteiro adequar as tuas vontades e os teus desejos ao que os outros faziam. Exatamente. Sem entender por que tu não estava querendo ou não fazia daquele jeito. Eu tentava me encaixar. E a pandemia foi, assim, um fator crucial para mim, porque eu percebi que ficar em casa longe das pessoas era maravilhoso. Eu não queria mais sair. Assim como meu filho, eu não queria sair. Daí, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu pensei, meu filho é autista também, tenho certeza. Porque a gente é igual, a gente é muito parecido. Daí, depois, quando eu recebi o diagnóstico dele, a minha maior preocupação, acredito que a do meu marido também, é como que as pessoas vão lidar com isso. Porque como o autismo ele é dividido em 3 níveis de suporte, e eu e meu filho, a gente se encaixa no mais baixo, que é o nível 1 de suporte, é muito difícil as pessoas entenderem que o autismo não tem cara, não é só sinais clássicos. Tanto que hoje é 1 para 36. Então, dentro de uma sala de aula, vai ter pelo menos uma criança com diagnóstico. Antigamente, não, era 1 a cada 100. Hoje, a gente tem muito mais mulheres dentro do diagnóstico tardio, porque hoje se tem mais instrumentos de avaliação, a gente conseguiu ampliar. Então, tem vários fatores, assim. E também não tem um autismo igual ao outro, né? Não. O espectro, ele é enorme, né? Então, é difícil para as pessoas que não estudam ou que não estão a par entender isso muitas vezes, né? Cria uma imagem do que é um autista e para essas pessoas, todo mundo que é autista está dentro daquela imagem, né? E não consegue entender que tem diferenças enormes, né? Tu falaste agora, tu e teu filho estão dentro do mesmo grau de suporte, né? Mas vocês ainda assim, embora tenha muitas coisas similares, devem ter muitas diferenças. Muitas diferentes. Pelo fato, assim, de que ele também, a gente está numa investigação agora para confirmar se ele realmente é uma criança superdotada. Então, eu não... Todo mundo me pergunta, mas tu também é superdotada? Gente, eu não sei. Na minha avaliação deu que não era, mas pediram para eu refazer a minha avaliação em 1 ano, eu acabei não voltando. Mas quando criança eu aprendi a tocar instrumento sozinha. Eu tive aula de flauta, eu queria muito tocar teclado, piano, e o professor dizia que não, que primeiro eu tinha que aprender flauta. Eu fui lá, aprendi sozinha para mostrar para ele que eu queria tocar aquilo. Então, é muito diferente, é hiperfocos que a gente fala, né? Eu já tive o hiperfoco esse da música, o hiperfoco do meu filho já foi letras e números, qual ele fazia cálculos o tempo todo, sem parar. E ele faz assim na cabecinha dele, ele começa a desenhar no ar, ele faz contas o tempo todo. Hoje é mais coisas mais de criança, mais desenhos. Ele tá muito focado agora em super-heróis. Então, pra mim, eu falo para os pacientes que para mim o meu trabalho não é um trabalho, é um lazer. Porque eu amo o que eu faço. Quiropraxia para mim é um hiperfoco. Resolver o problema do paciente em um atendimento para mim é um hiperfoco. Eu quero que tu saia daqui e que eu te veja daqui 1 mês, que eu resolva o teu problema que ninguém resolveu na tua vida. Então, para mim é prazeroso o meu trabalho, porque para mim é um grande hiperfoco. Eu gosto de pesquisar, gosto de estar na área.
E isso é o hiperfoco, como tu está falando, tu como profissional, é um diferencial, né? É algo que se os pais, por exemplo, estiverem olhando, o hiperfoco, ele não necessariamente é um problema, né? Na vida Não. do autista, porque às vezes pode ser, sim, algo bom para ele e bom para a sociedade. Tem hiperfocos que são ruins. Uhum. Eu já passei por terapeutas com meu filho que queriam tirar os hiperfocos dele. Por exemplo, o hiperfoco dos carrinhos e dos carrinhos enfileirados. Tinha uma terapeuta que ela queria a todo custo e aquilo fazia mal para ele. E não tinha problema em ele enfileirar os carrinhos, não tinha problema nenhum. Era o jeito. A gente só precisava que ele pegasse pelo menos um para brincar. E ela queria que ele enfileirava todos de frente, ela ia lá de propósito e virava 2. E aquilo ia irritando, irritando. Então não era um hiperfoco ruim. Tem hiperfocos que são ruins, que às vezes a criança fica tão focada em uma coisa que ela não sai daquele mundo. Uhum. A gente teve um grande problema com a cor azul escuro, que ele não queria mais vestir peças de roupas que não fosse azul escuro. Nunca vou esquecer no momento que eu botei um moletom amarelo nele e ele ficou assim, ó, mamãe, não consigo me mexer. Ele automaticamente não conseguia nem mexer os braços porque não era azul escuro. Fui lá, troquei por um azul escuro, vida que segue. Então era um hiperfoco muito ruim, a gente conseguiu aos poucos ir inserindo outras cores na vida dele e foi trazendo isso porque existia outros tipos de cor. Hoje ele gosta de todas. Ele tem uma tendência para o azul escuro, mas a gente conseguiu desmistificar. Vocês também não impedem ele de usar o azul escuro. Não impeço ele. Eu queria te perguntar, assim, hoje tu descobriu a maternidade junto com o teu diagnóstico, né? Uhum. Então, assim, o universo do autismo para ti entrou também de uma forma muito intensa, né? Uhum. Quando entrou, veio com tudo, porque daí era tu, teu filho, e daí com toda a tua capacidade e também com os teus hiperfocos, tu deve ter mergulhado nesse universo, tanto quanto ou mais que esses pais que eu falei há pouco que possivelmente estão nos assistindo. Também lá na década de 90 e 2000, quando tu era criança, né, início de 2000, as informações elas eram muito menores, não tinha todo esse acesso, não eram todos os pais, na verdade eram a raridade os pais que conseguiam identificar e ter acesso, e não existiam esses tratamentos todos que tem hoje, né? Tu consegue, assim, agora com teu filho, fazendo esse paralelo da tua infância com a dele, de como de repente algumas coisas poderiam ter te ajudado, e às vezes isso que aconteceu com ele, né? Tu dizer assim, não, pode estar dizendo que é melhor tirar esse hiperfoco, mas eu já tive hiperfocos que não fizeram mal, pelo contrário, me fizeram bem, então não vou tirar. Tu faz o tempo, tu acaba fazendo isso o tempo inteiro. Sim, a gente, que nem como qualquer família, às vezes assim, porque minha mãe sempre deixava a porta fechada, na minha casa eu vou deixar a porta aberta. A gente tenta fazer um pouco diferente, né? Eu não julgo como foi lidado a minha infância e adolescência, mas eu tento fazer diferente e melhor, tento deixar o meu filho livre para todas as cores, todos os objetos, para ele conseguir não fazer tanto masking e tentar ser mais genuinamente quem ele realmente é. Claro que a gente dá toques para ele, comportamento inadequado, isso é meio estranho. Eu tento explicar para ele porque eu ainda, mesmo eu estando dentro do espectro, eu ainda tenho medo de quando eu não estiver perto, como que uma pessoa vai lidar com ele. Se ela vai conseguir entender que aquilo ali é o jeitinho dele e que ele realmente é assim, que tá tudo bem, ele não tá chamando atenção. Então eu ainda tenho um pouco de receio de quando eu não estiver junto, como que vai ser. Então eu tô sempre dando toques para ele. E às vezes ele tá muito feliz e ele fala parabéns, e daí ele para. Eu disse, filho, não dá para fazer assim, eu sei que tu tá muito feliz, mas vamos trocar por outra coisa, vamos bater palma então, vamos falar outra palavra, fico tentando trocar para ele. Eu não quero que ele se encaixe na sociedade, mas eu quero que ele... Que não se exclua também, né? Não se exclua, mas que ele entre mais tranquilo no meio ao qual eu não vou estar junto. Porque eu entendo que é o jeitinho dele. E para esses pais que estão nos assistindo agora e que têm essa dificuldade de conduta, como é que eu faço? Deixo meu filho, né, ser ele o tempo inteiro, não fico o tempo inteiro dele policiando,
respeito totalmente, não levo ele em nenhum lugar que tenha mais gente, não, tento forçar um pouquinho. Tu tendo sido criada e os teus pais tomaram as decisões que tiveram que tomar, algumas possivelmente tu não gostou, outras tu vê hoje que pode ter sido benéfica mesmo tu não tendo gostado e tendo filho, o que tu diria em relação a isso, assim, a esses pais? O quanto eles, como é que eles devem agir em relação a isso, assim? Porque tu tá falando um pouco aqui também, além do teu caso pessoal, tu tá mostrando a mãe super protetora também, tu tem que o tempo inteiro pesar isso, né? Mas tu também sendo autista e tendo passado por isso, o que tu pode indicar para esses pais? Eu acho que a gente tem que respeitar, sim, a criança. Não dá para deixar fazer tudo, porque é uma criança ainda, né? Então, a gente tem que fazer algumas podas, mas a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer ter. Por exemplo, eu tenho uma festa de aniversário. Se eu vejo que é uma coisa que não vai ser tão boa para ele, eu evito de levar ele junto. Não porque eu não quero que ele esteja presente, porque eu sei que ele vai ficar estressado, que ele vai ficar com problema com barulho, ele vai querer usar o abafador de ruído. Talvez tenha crianças que vai rir do abafador de ruído dele. Então, se é algum ambiente que ele conhece mais de 50% das pessoas que vão estar, eu faço a função de escolher a minha batalha de levar ele junto. Agora, se não, eu opto por... Tem que medir. Tu tem que regular as tuas escolhas. A gente escolhe a batalha do dia, assim. Claro, que nem eu falei, não dá pra fazer todas as vontades da criança. Mas tem que deixar a criança se expressar. Aí, pra gente trabalhar isso, a gente precisa trabalhar dentro da gente a questão do preconceito. Porque eu conheço várias famílias atípicas e a maioria das famílias tem o mesmo problema, que é, tudo bem meu filho ser autista dentro de casa. Na rua ele não pode fazer estereotipias, as pessoas vão falar, as pessoas vão olhar estranho. Então, meu filho é assim e eu tenho que trabalhar isso nas pessoas, eu tenho que educar as pessoas. Olha, se a pessoa olhar muito diferente, olha, queria te explicar, ele tá fazendo isso porque ele gosta, ele usa esse movimento de mãos para se regular. Ele fala mais alto porque ele usa a voz para se regular. Então, a gente tem que educar as pessoas também, porque não adianta eu querer que a sociedade aceite meu filho se eu não aceito ele fora de casa. Perfeito, perfeito. Olha só, quanta dica interessante, quanta coisa bacana no nosso papo. Eu queria agora entender como é que esse hiperfoco, como é que isso tudo te levou para a fisioterapia, primeiro para a fisioterapia e depois para a quiropraxia. E como é que tu utiliza esses teus diferenciais, esse teu hiperfoco e tudo no teu atendimento no dia a dia, né? Se tu consegue também, se tu atende autistas, pessoas que têm outras especificidades, como é que é isso no dia a dia no teu trabalho? Eu sempre gostei na escola de ciências de corpo humano, sempre me apaixonei por essa área na escola, eu achava um máximo o corpo humano, as células, tudo. E quando eu fui fazer as provas para a faculdade, eu acabei indo para a área da saúde e eu escolhi a fisioterapia porque na minha cabeça eu queria ser a minha própria chefe. Se chegasse algum momento da minha vida que eu não quisesse mais trabalhar com alguém, isso sem o meu diagnóstico, eu queria poder trabalhar sozinha e me comandar. Então, eu acabei indo para fisioterapia por causa disso. Uma busca de autonomia. Autonomia. Quando eu fui fazer estágio na faculdade, eu fazia estágio com um monte de gente, com barulho, com rádio. Eu lembro que eles ligavam o rádio, eu desligava. Eles ligavam o rádio, eu desligava. Porque eu não conseguia ficar num ambiente com muito estímulo. E eu não sabia, na época, por que aquilo me fazia tão mal. Até que daí eu me formei. Daí quando a gente se forma, a gente infelizmente não tem um plano de carreira, a gente sai atendendo e daí tu vai te moldando o teu atendimento. E eu comecei a trabalhar sozinha, eu vi, nossa, como é maravilhoso estar sozinha atendendo e resolvendo problemas dos meus pacientes. Uma vez eu fiz um curso e 2 colegas, eu sempre gostei de fazer cursos com colegas homens, por quê? Porque o homem, a pele, ela é um tecido um pouco mais grosso e o homem é mais pesado e mais difícil da gente lidar.
Então, se eu conseguisse tirar de letra no curso com um colega homem, quando eu fosse atender mulher ia ser muito mais tranquilo. Então, eu sempre fiz isso nos cursos. Eu lembro que num curso, 2 colegas falaram assim, nossa, tu tem a mão tão boa, tão específica, tu nunca pensou quiropraxia? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E normalmente eu busco me aperfeiçoar, fazer cursos quando eu acho que está faltando no meu atendimento a técnica, ou quando eu começo a indicar demais. E eu comecei a notar que eu não queria mais atender aquele paciente 3 vezes na semana, todas as semanas, como a fisioterapia convencional é. E daí eu me matriculei na pós-graduação, esperei meu filho estar maiorzinho, para eu poder conseguir me soltar um pouco dele e ir para pós-graduação. E daí, quando eu entrei para quiropraxia, eu percebi, nossa, eu estou tratando o problema como físio, mas não estou tratando a causa. Então, com a quiropraxia, eu descobri que eu poderia tratar a causa e resolver, de fato, o problema do meu paciente. E eu não queria mais ver ele 3 vezes na semana. Eu queria ver ele uma vez só na semana e tchau, te vejo daqui 1 mês. Então, a quiropraxia, ela me trouxe esse conforto de não ter que lidar com a mesma pessoa várias vezes, mas eu consegui resolver e trazer resultados para os meus pacientes. Eu sempre falo no Instagram que eu ajudo pessoas a sentirem resultados. Então, o paciente, ele chega para mim, 90% dos casos eu resolvo em um atendimento. Tchau, vai com Deus, te vejo mês que vem, você retorna, para a gente sempre ter alguma coisa para alinhar, para verificar. E hoje o meu tratamento, ele não é a quiropraxia sozinha. O meu atendimento, ele dura em torno de 1 hora. Eu pego esse paciente, faço toda a anamnese dele para conhecer o corpo dele. Eu faço toda a parte de quiropraxia e eu entro com a fisioterapia integrada. Eu não faço mais a convencional. Então, eu uso técnicas específicas da fisioterapia para melhorar ainda o desempenho daquela lesão, o tratamento do paciente. Por isso que funciona. A gente usa muita coisa baseada em evidência, funciona dentro do consultório. E quando o paciente ele chega para mim, eu recebo muitos pais e mães de crianças autistas. Recebo algumas crianças neurodivergentes com TDAH, adultos também com TDAH, gosto muito de atender, porque se o paciente ele é mais quietinho, eu fico em silêncio. Se o paciente conversa, eu conto a minha vida inteira para o paciente. Conto tudo. Então, eu gosto de... Utilizando as técnicas de masking também no tratamento. Sim, para eu conseguir... Espelhando e a pessoa sentindo a vontade, criando vínculo. O meu hiperfoco é o trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu também preciso me regular. Então, para eu não me desregular tão fácil, se o paciente falar, eu falo eu vou indo junto. E eu, como pessoa autista, eu gosto de previsibilidade, eu não gosto de tomar sustos. Então, quando o paciente ele chega para mim, eu explico tudo para ele, eu explico por que eu estou fazendo aquele tipo de pergunta, que eu não quero que ele tenha todas aquelas doenças, eu só quero saber mais sobre ele. E tudo que eu vou fazer com esse paciente, eu explico para ele. Agora eu vou usar a técnica tal, essa técnica vai fazer um barulho com a maca, vai fazer este barulho. E eu vou lá e faço. Agora eu vou tocar em ti desse jeito, agora eu vou fazer tal coisa. Pergunto se ele tem medo de alguma coisa, porque dentro da quiropraxia a gente tem diversas técnicas que a gente pode utilizar. Uma delas que eu gosto muito é o curso que eu dou aula na pós-graduação, que é o curso de Thompson, que a própria maca, por assim dizer, leigamente, ela faz os ajustes no paciente. Então, quando o paciente ele tem medo, eu utilizo essa técnica. Quando o paciente não tem, ele, eu vi uns vídeos na internet, eu gostaria muito de fazer aquelas coisas. Eu tento trazer um pouco do que o paciente quer com o que ele precisa. Porque assim como a criança, a gente não pode fazer tudo que ela quer, o paciente também não dá. Então, tudo eu explico para ele, eu dou a previsibilidade para ele, para a gente ter um atendimento bem tranquilo. Eu deixo tudo, isso é isso, branco é branco, assim, assado, tu vai sentir isso. Talvez amanhã tu fique um pouco dolorido, normalmente quando a pessoa é mais sedentária. Então, eu deixo tudo explicado para ele como que eu gostaria que fosse, como que eu gostaria de receber. Legal, legal. E a quiropraxia, ela ainda é bem desconhecida, né, no Brasil. Ela ainda, se a gente for falar com os brasileiros de forma geral, ela ainda, muito pouca gente fez uma quiropraxia
na sua vida. Ainda tem, assim, muito chão para andar, para as pessoas entenderem. Acho que os vídeos de rede social ajudam a popularizar, né? Nem sempre do jeito certo, porque ali as pessoas acabam indo pelo diferente, pelos estralos, né? E acha que é só aquilo. Mas a quiropraxia, ela tem um processo educacional importante, né? Eu falo porque eu já passei por isso, muitas dores lombares, problemas de coluna, alguns médicos querendo operar. E o Jari, que foi presidente do Simprocan durante muito tempo, tá lá de volta, o professor Jari, eu atendia ele, eu chegava lá sempre meio torto, e ele me dizia, cara, vai no quiropraxista, vai lá no Eduardo, vai lá e tal. E anos passando aquilo e eu não ia. E tomava medicação, fazia sessões de físio, e tudo era, né, aqui um depoimento, tudo, depois olhando principalmente assim em retrospectiva, tudo era paliativo no sentido de me dar conforto, diminuir as dores, tratava muitas vezes as repercussões musculares dos problemas e não os problemas. E depois que eu fiz as primeiras sessões, eu virei um apaixonado, saí indicando para todo mundo, porque foi bem isso, na primeira sessão parecia que tinha tirado com a mão, e depois fiquei fanzaço. E aprendi sobre o meu corpo. Isso para mim foi o fundamental, que outros tipos de terapia ou especialidades não me explicavam muitas vezes o que acontecia, né? Entender o meu corpo até para saber, assim, quando eu dou um mau jeito, entender por que aquilo aconteceu, faz muita diferença, né? Então tem um processo educacional grande aí pela frente. Sim, não que a fisioterapia convencional ela esteja errada, ela só está sendo aplicada no momento errado. Porque muitos pacientes, eles vêm para mim, casos agudos, eu trato eles e eu indico a fisioterapia convencional depois. Porque o depois é o momento certo para tratar. Eu tratei a causa, eles vão tratar os efeitos, o problema. E a quiropraxia, ela tem... A gente pode atender tantas coisas, fazer tanta coisa com ela, mas o problema dos vídeos nas redes sociais, eles são benéficos por um lado e não tão do outro, é porque o barulho não significa que um ajuste foi bem empregado. Então, é só um gás na articulação, porque a quiropraxia, a gente ajusta o sistema nervoso, é uma liberação do fluxo nervoso. Eu gosto de dar o exemplo para os pacientes, exemplos palpáveis. Eu gosto de dar o exemplo quando a gente está com uma mangueira ligada e a gente dobra a mangueira. É isso que acontece com a coluna. A subluxação, o sair do lugar, é isso que acontece. A gente tem ali uma internet passando, ali um Wi-Fi passando e alguma coisa, como se fosse o código Morse, parou de trancar a informação que tem que chegar lá em cima no sistema nervoso. Então, muitos pacientes, quando eles saem do atendimento, eu falo, ó, hoje tu vai sentir um sono mais do que o normal, tu vai ter um relaxamento, talvez tu fique dolorido, talvez não fique. Então, eu conto tudo pra ele o que vai acontecer, o que pode acontecer com ele depois. Que não só o estalo, porque instalar, qualquer um instala. Agora, ajustar o sistema nervoso não é bem assim. Que legal. E gera mudança, né? Gera mudança na vida dessas pessoas, né? Isso que é bacana. Quem quiser te conhecer, a gente falou do teu Instagram várias vezes. Qual é o @, como é que o pessoal te acha, como é que marca uma consulta contigo? Dá o serviço completo aí. O @ é quiroatípica. Apesar de eu ser fisioterapeuta, hoje eu trabalho a quiropraxia, é o meu padrão ouro. Então é quiroatípica. Vai estar lá, doutora Gabriele Zanus, Quiropraxia Canoas. Lá tem o site com todos os links. Tem o meu currículo, tem o endereço, tem as avaliações do Google, que são todas 5 estrelas. Tem também o telefone, o WhatsApp, vai cair direto para mim, o qual, quando o paciente ele manda mensagem assim, oi, quero saber valor. Primeiro eu pergunto para o paciente o que ele tem, para eu tentar entender se eu consigo atender ou não a demanda dele. Se eu ver que eu consigo, tranquilo, se não eu já indico alguém. Então a gente tem todo uma anamnese, um atendimento, uma consulta por telefone e depois a gente faz o agendamento. Muitos pacientes vêm com muita expectativa, muito eufóricos, então a gente tem que acalmar eles para o primeiro atendimento. E eu falei, esse atendimento ele dura 1 hora e normalmente quem faz indica, né? E quanto mais casos difíceis eu resolvo, mais pacientes difíceis aparecem. Que é uma coisa boa, é difícil de tratar, mas é uma coisa boa porque é um problema que tu resolve, a pessoa te indica. E mais casos assim vão aparecendo
E vão aparecendo, tu vai... E pra gente finalizar, então, me dá né, esse termômetro que tu tem no dia a dia, nos dá um indicativo de que são os problemas mais comuns hoje que tu tem visto, e o que, de repente, alguma coisa mais nova que tá aparecendo, assim. Travou a lombar e torcicolo, clássicos. Um terceiro que aparece com frequência, normalmente nas mulheres, dor para respirar na altura do sutiã. Normalmente é um problema de costela que a gente tem que resolver, é bem tranquilo. Eu atendo bastante crianças com dores cervicais, porque as mochilas são muito pesadas. Muito absurdo. A maioria usa óculos, meu filho usa óculos desde os 3 anos. E com as telas? Temos as telas são boas, porque as crianças elas já não apanham, né? A gente dá a tela para a criança, acaba dando um pouco de tela. Mas é ruim por causa elas fazem assim com o pescoço, por causa da tela, ou se sentam de qualquer jeito para assistir. E uma coisa que ela não é tão nova, mas acaba sendo uma novidade para os pacientes, eu sou especializada em face e boca. Então, pacientes de pós-operatório de siso eu atendo bastante, porque tem que ficar com a boca por muito tempo aberto, isso pode causar um problema na ATM, que é a articulação temporomandibular. Pacientes de paralisia, pacientes de bruxismo. O bruxismo tem o botox que é aplicado, mas ele não trata a origem do problema. Então, a gente pode fazer ajuste, a gente pode tratar com técnicas da fisioterapia. Então, atendo, para mim, os 2 extremos, lombar e cervical e pacientes de face. Que, inclusive, essa semana eu tenho uma paciente de pós-operatório de siso. Ela retirou os superiores, a gente tratou, teve um resultado excelente, quase não inchou, foi perfeito. E agora ela está retornando com os de baixo pra gente fazer. Que legal, olha só, eu já listei aqui umas 3 coisas aqui que eu vou depois, quando encerrar aqui, eu quero encerrar para já perguntar para ela, porque eu vou marcar uma consulta. Essa parte da face é muito legal também, que bacana. Gabriele, quero te agradecer muito por ter vindo. De repente a gente bate uns outros papos aí, conforme for surgir, vamos ver o que o pessoal ficou com alguma dúvida, tanto quanto em relação à fisio-quiropraxia, quanto em relação ao autismo. Escreve pra gente aqui embaixo, aqui nos comentários, tá? E segue lá, @quiroatípica. Muito obrigado. Muito obrigada por me receber, tô muito feliz. Valeu, obrigado. Esse foi mais um Canoas Podcast. Você pode assistir sempre no YouTube, tem cortes no nosso Instagram, @Jornal Timoneiro Canoas, e também pode escutar no Spotify e no Amazon Music, certo? Então, esse foi mais um Canoas Podcast. Até a próxima. Tchau.